Conversas Cruzadas. Oferecimento: Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera, cresce. CIEE, ações que transformam. Fátima Saúde, compre seu plano pela internet. E Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Boa noite, senhoras e senhores. O assunto educação ocupou enormes espaços na imprensa nacional no dia de hoje. E este programa não poderia escapar também a esta abordagem. Decorre esse destaque da divulgação pelo Ministério da Educação do chamado Enem, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, um ranking que define escolas públicas e privadas e estados da federação na formulação do ensino, levando em conta a aplicação prática do conhecimento, interpretação de conteúdos e interação entre as disciplinas. Essa divulgação revelou hoje uma queda do Rio Grande do Sul, que na última apuração figurava em primeiro lugar no Brasil e agora caiu para o quarto lugar, deixando-se ultrapassar pelo Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, na média das notas dos alunos das escolas que se disponibilizam para o Exame Nacional, o Enem. Este fato merece hoje a análise dos nossos convidados. De qualquer modo, tivemos bons resultados de desempenhos, como o do Colégio Militar de Porto Alegre, colocado em primeiro lugar entre todas as escolas do Rio Grande do Sul, sendo um colégio público federal, acima, portanto, das escolas privadas, que sabidamente, no contexto de hoje, se sobressaem pela melhor qualidade, como, por exemplo, bem colocados no exame do Enem, o Colégio Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata, o Colégio Bom Jesus de Venâncio Aires, o Sagrado Coração de Jesus de Bento Gonçalves e o Sinodal de São Leopoldo. Enquanto que na capital se sobressaíram pelo Enem, pela ordem, escolas privadas, o Colégio Leonardo da Vinci Alfa, o Colégio Rosário e o Colégio João Paulo I, além do Nossa Senhora do Bom Conselho, entre os primeiros. Quanto às melhores escolas públicas do estado, além do Colégio Militar de Porto Alegre, o primeiro, podem ser aqui referidos o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, o Tiradentes, aqui da capital, e o Instituto Federal de Educação e Ciência de Rio Grande. A lista completa das escolas públicas e privadas que se submeteram ao Enem está esta lista no jornal Zero Hora de hoje. Então, o Conversas Cruzadas quer avaliar com seus convidados este estágio do ensino no Rio Grande do Sul. É o nosso tema. Na sala de aula, poucos alunos e muita vontade de aprender. O Colégio Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata foi a instituição privada que teve a melhor colocação no Enem e a terceira na classificação geral. A gente tem reforço na quinta-feira. Aí quando a gente acha que tem necessidade, a gente conversa com a direção. Em primeiro lugar ficou mais uma vez o Colégio Militar de Porto Alegre, uma instituição federal. O Rio Grande do Sul melhorou o desempenho no Enem este ano, mas perdeu para 3 estados. O governo planeja uma mudança no currículo e acredita que os maiores problemas são o alto índice de repetência e de jovens fora da escola. Nós temos 84 mil alunos na turma do Neném, nem na escola, nem no trabalho. Isso é que tem que mexer no brilho dos gaúchos para que a gente possa reestruturar o ensino médio, fazer com que o estado do Rio Grande do Sul avance não para ganhar de outros, mas para melhorar a qualidade de aprendizagem do seu povo. A Secretaria Estadual da Educação diz que o Enem não é o principal indicador da qualidade do ensino. Fazer o exame é opcional, mas ele já vem se tornando um dos principais acessos à universidade. Por isso, essa especialista defende que é uma oportunidade de refletir sobre a educação. A gente faz a avaliação para saber como é que a gente está e o que a gente tem que fazer, que decisões a gente vai tomar. Então, embora o Enem ainda seja um exame com alguns problemas específicos, especialmente em termos de aplicação, o ano passado nós passamos por problemas sérios, né, dentro dessa área, ele passa a ser a referência e
tende a ser uma referência cada vez mais importante para o acesso ao ensino superior. O Ministério da Educação entende que o Rio Grande do Sul precisa de mais investimentos nos ensinos básico e fundamental. O nível de atendimento da educação infantil, creche para a escola no Rio Grande do Sul, é baixo comparativamente à média nacional, né? E hoje os estudos são quase que unânimes em relação à importância, sobretudo, da pré-escola para a melhoria da qualidade do fundamental e do médio. Então, para discutirmos os resultados do Enem, nós convidamos a professora na Faculdade de Educação da PUC, presidente da Sociedade Brasileira de Educação Comparada, que está por chegar dentro de instantes, a professora Marta Luiz Sisson de Castro. Mas já está aqui o diretor do Colégio Militar de Porto Alegre, na verdade, o comandante do Colégio Militar e diretor de ensino, o coronel Antônio Augusto Viana de Souza. A secretária estadual adjunta de Educação, professora Maria Eulália Nascimento, e a presidente do Conselho Estadual de Educação, a professora Sônia Balzano. Nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIEE, ações que transformam, Fátima Saúde, compre seu plano pela internet, e Sistema Fê Comércio. Com você a gente faz a economia girar. E a agenda empresarial tem o patrocínio do Grupo Vilela, auditoria, consultoria e direito empresarial. Atuação em todo o Brasil. O nosso telespectador pode enviar a sua opinião sobre este tema durante o programa para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Vamos começar pelo primeiro lugar do estado, que tem aqui o seu representante, que é o comandante-geral do Colégio Militar, o coronel Antônio Augusto Viana de Souza, e tem como nome de guerra Coronel de Souza. É com muito prazer que o recebemos e o cumprimentamos por esse destaque, que não ocorre pela primeira vez. O Colégio Militar vem se destacando há muito tempo e gostaríamos, Coronel de Souza, que o senhor desse uma ideia a todos nós e aos telespectadores sobre os fundamentos que tornam o Colégio Militar tão eficiente e tão respeitado. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, digníssimas convidadas. Boa noite, telespectadores. Eu começaria a minha fala, Lazier, dizendo que a razão do sucesso começa pela excelência do ensino no Exército. O ensino do Exército já tem muito mais de um século de existência e ele prima por a sua excelência. Na década de 90, nós passamos no sistema de ensino do Exército por uma reformulação, por uma modernização, e nessa modernização já se preconizava a contextualização e a interdisciplinaridade. São coisas que hoje muito cobradas no Enem e nós naturalmente já desde a década de 90 praticávamos. A contextualização e a interdisciplinaridade. Depois vamos trocar em miúdos isso, né? A interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Outro aspecto que eu acho fundamental também é a qualidade do nosso professorado, dos nossos docentes. Mais de 60% dos nossos professores têm mestrado ou doutorado. Mais de quanto? Mais de 60%. Tem doutorado? Mestrado ou doutorado? Mestrado ou doutorado. E eles são incentivados a participarem sempre de cursos de especialização, de extensão, mestrado, doutorado e cursos afins, direcionados para suas áreas. Também a estrutura do colégio, que pressupõe uma assistência integral ao aluno, com sessão de supervisão escolar, psicopedagógica, sessão técnica de ensino, que faz uma verdadeira radiografia nas avaliações. Então, a avaliação ela nasce com o professor e depois ela passa por 4 crivos até chegar na mão do diretor de ensino, onde ela sofre a aprovação final. Então, é uma avaliação depurada, né? Também o colégio, todo o ensino do Exército preconiza a educação integral, ou seja, a educação nas áreas
cognitiva, afetiva e psicomotora. Repita, por gentileza, a educação integral. Cognitiva, que é a esfera do conhecimento. Isso. Depois, psicomotora, através da educação física, da prática desportiva, e afetiva, através do desenvolvimento de valores. Né? Valores como probidade, honestidade, lealdade, camaradagem, patriotismo. Isso tudo é ensinado. É cultivado nas relações escolares. Sim. Seja durante o turno regular, seja nas atividades extracurriculares. O Colégio Militar é gratuito? O Colégio Militar ele cobra uma taxa, uma contribuição mensal escolar em torno de R$150. Que é um valor baixo, né? Para ajudar no custeio das As escolas particulares cobram aí em torno de 800, 900, até R$1.000, né? E lá é R$150. 150, em torno de 150. E certamente todos os pais que nos assistem ambicionariam ter os seus filhos no Colégio Militar. Pela grande afluência de candidatos, tem exame de seleção, né? Tem exame de seleção. Nós estamos atualmente no período de inscrições para o exame de seleção, que vai ocorrer em outubro, a primeira fase, e novembro, a segunda. Até o dia 23 de setembro, nós estamos recebendo as inscrições para o concurso. E o colégio tem curso fundamental e médio? Ele tem o final do fundamental, do 6º ano até o 9º ano. Só a partir do 6º ano? Sim, senhor. E todo o ensino médio. Então, a rigor, é um curso de ensino médio, com exceção de um ano? Não, senhor. É 6º, 7º, 8º e 9º do ensino fundamental. Sim. Ou seja, o final. Tá. A metade final do ensino fundamental e todo o ensino médio. E qual é o número de vagas abertas a cada ano? Esse ano nós temos 40 vagas para o 6º ano e 10 vagas para o 1º ano do ensino médio. Então é pouca coisa, né? Pouca coisa. E quantos alunos no total tem hoje o Colégio Militar? Nós temos 1.120 alunos. 1.120. E lá é obrigatório o uniforme, né? Pelo que você tem visto, é uma cor caqui, né? O uniforme, o do diário é cor caqui. Existe um uniforme intermediário entre o diário e gala, que chama-se uniforme garança, cuja calça é vermelha e a parte de cima bege. E tem o uniforme de gala que o colégio mostrou agora no desfile de 7 de setembro, né, que inclusive chamou muita atenção dos populares, né, pelo garbo, pela altivez do desfile. E qual é o número de horas, quantas horas o aluno do Colégio Militar estuda por dia? Em torno de 5 horas e meia. Ingressa-se às 7 horas e sai às 5h40. Desculpe, ao 12h40. Entra às 7 da manhã? Entra às 7 da manhã. Então, né? Porque começa com formatura, depois a aula mesmo começa às 7h30. Formatura é estilo militar? Semelhante. Sim. Semelhante, onde são dados os avisos, onde é observado o hasteamento da bandeira nacional, todos os dias a bandeira do Rio Grande do Sul e do município de Porto Alegre, onde são dadas pequenas palestras pelos monitores e pelos comandantes de companhia, no sentido de incentivar aquela parte que eu falei inicialmente, que é a parte afetiva, né, os valores, pequenas preleções. O dia de hoje deve ter sido lá, não digo um ambiente festivo, mas quase, quando tomaram conhecimento do resultado, né? Foi bem. Hoje foi um dia bastante atípico, porque nós tínhamos lá a equipe da RBS, equipe de outras emissoras, e todo mundo querendo saber o segredo do sucesso, né? E um item que se fala muito, até porque a gente conhece a tradição do Exército, a disciplina é uma coisa rígida no colégio? A disciplina é uma disciplina compatível com qualquer estabelecimento de ensino. Nós não queremos que o nosso aluno tenha aquela disciplina militar, mas é a disciplina que ele vai utilizar no resto da vida. Todos nós cidadãos precisamos ser disciplinados, precisamos cumprir regras, nós temos obrigações antes dos nossos direitos. E é isso que se faz ver no dia a dia do colégio aos nossos jovens alunos. Não é uma
disciplina que avilte o ser humano, pelo contrário, ela é respeitadora, ela é carinhosa. Qual é o índice de repetência no colégio, Coronel? O ano passado nós atingimos 10%, 10% de repetência. O ano anterior tinha sido um pouco mais, cerca de 13%. E o ano passado nós conseguimos bons índices, tanto de aprovação no vestibular. Nós batemos o nosso próprio recorde de 66% dos inscritos aprovados no vestibular da URGS. E na outra ponta, da repetência, conseguimos diminuir. Quando tem um ou outro aluno que se percebe que ele está mal, ele está periclitante, os pais são chamados? São chamados. Nós acreditamos, Lazier, piamente no tripé família, escola e aluno. Então, nós sempre chamamos a família para dentro do colégio. E desde o primeiro momento o aluno é acompanhado. Desde o primeiro momento. Quer quanto à parte disciplinar dele, comportamental, quanto à parte cognitiva. E nós temos sistemas bimestrais de avaliação. Bimestrais. E temos, ao longo do ano, nós já começamos, quando detectamos no início do ano que o aluno está mal, nós temos o apoio pedagógico. Então, o apoio pedagógico são aulas que funcionam no contraturno, buscando resgatar pré-requisitos que o aluno não apresenta por uma carência, ou o pai veio transferido de uma região inóspita do país, ou não teve a base na escola pregressa. E ali, ele, no apoio pedagógico, ele resgata. Temos também no contraturno plantões de dúvida, independente de... Plantões de dúvidas. Independente se o aluno vai bem ou mal no ensino, ele está à disposição, o professor das diversas disciplinas no contraturno, para tirar a dúvida. Tem também o reforço escolar, que é, a recuperação, que é no caso de o aluno naufragar, vamos supor, no primeiro bimestre, já no início do segundo bimestre já começa a recuperação. Seu colégio militar, ele está dentro de uma unidade militar, porque o colégio é uma unidade militar do Exército. É uma unidade militar. Tá, está dentro de uma unidade militar, mas ele é financiado pelo Ministério da Educação. Não? Não. O próprio Exército é que paga? O próprio Exército paga. É? Porque ele tem, o sistema colégio militar do Brasil tem dois grandes objetivos. É prestar a educação básica de qualidade, sobretudo para os filhos de militares que são transferidos de quando em quando, de tempos em tempos, né? E despertar a vocação para a carreira das armas. Esse segundo objetivo, um objetivo bem subjacente, tendo em vista a multiplicidade do ensino que é dado no colégio. E a maioria dos alunos, então, são de alunos filhos de militares? Nós temos cerca de 2/3 filhos de militares. 2/3? 2/3. 2/3? 66% aproximadamente. Aí de qualquer posto ou graduação militar? Qualquer posto ou graduação. Certo. E o índice de aprovação em vestibulares é muito bom, né? Quem sai do colégio militar normalmente passa no vestibular. Graças a Deus, é muito bom. É muito bom. Nós temos também, no terceiro ano, nós temos no contraturno funcionando um curso para as escolas preparatórias, quer seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e um curso que nós chamamos de Preveste, que é um mini pré-vestibular. É um curso voltado especificamente para o concurso vestibular. Muito bem, daqui a pouco nós vamos perguntar mais, afinal o senhor nos desperta muita curiosidade, porque aqui nesse programa se discute muito educação. Seguidamente é o nosso tema, e é o tema preferencial desse programa, porque o senhor deve ser expert nesse particular, é o grande drama brasileiro, é o problema de educação. E o Colégio Militar presta um serviço extraordinário pela boa formação, padrão primeiro mundo, pelo que se percebe. É verdade. Né? Como é que o senhor vê essas outras escolas públicas que sofrem tanto e onde há tantas reclamações e índices de repetência tão altos? Ao que o senhor atribui isso? A escola pública, na minha avaliação particular, muito particular minha, ela
ela está numa fase, está no fim de um ciclo de inclusão. Então, se procura, nós no Brasil procuramos incluir muito as pessoas na educação, sobretudo na educação básica. E eu acho que eu sou muito esperançoso. Eu acho que ao longo do tempo o próprio Enem é um instrumento para isso. Nós vamos começar a depurar e da quantidade nós vamos fazer qualidade. Agora, lógico, isso vai ter que ter um investimento maciço na educação. Perfeito. Por parte dos nossos governos. Há horas que tem se dito isso, né? Precisa mais investimento. É verdade. Professora Maria Eulália Nascimento, que já tantas vezes esteve no nosso programa, secretária adjunta da Educação, comece avaliando esse resultado do Enem. Boa noite. Boa noite, é um prazer, obrigado pela acolhida. Esse registro de várias vezes, eu espero que seja uma manifestação acolhedora do apresentador e da empresa. Só para informar que está chegando a professora Marta Luz Sisson de Castro e tem a bondade, pode se achegar. A professora Marta Sisson de Castro é professora de Educação na PUC, presidente da Sociedade Brasileira de Educação Comparada. Bom, mas então, por tudo que ouvimos até agora do Coronel de Souza, e pelo que a senhora ia começar falando do Enem, professora Maria Eulália. Eu gostaria de fazer, até pensei como é que poderia começar essa conversa do nosso ponto de vista, de fazer algumas abordagens, se tu me permite, cumprimentando a Sônia, o Coronel, a professora que acaba de chegar, desculpe, algumas abordagens sobre a questão, os resultados do Enem. Num primeiro ponto, nós entendemos que o Enem é um instrumento importante de avaliação de um processo desencadeado na educação básica, né? Já que ele se volta à avaliação do terceiro ano. Também, na nossa opinião, por não ser ainda universal, por ter começado como um instrumento de inserção no ensino superior, hoje valorizado, mas além disso hoje também como certificação para jovens que não concluíram da educação de jovens e adultos, ele, com essas características, ele, no nosso ponto de vista, não poderia ser reduzido a um ranking. Hoje eu ouvia a presidente do INEP, a professora Malvina, na Rádio Gaúcha da manhã, e ela também se referia a isso, porque não é universal, não são todos que fazem, e porque a avaliação não necessariamente tem que ser um ranking de competição, né? Porque a educação é um processo solidário, não é um processo de disputa, né? A gente aprende junto com os outros. Bom, desse ponto, pensamos que o Enem serve como um desafio para nós pensarmos e refletirmos não só sobre o ensino médio, mas sobre a educação básica como um todo. E nós víamos no início do programa uma provocação consistente do ministro ao dizer da importância da educação infantil, que no Rio Grande do Sul, infelizmente, é o estado, segundo ele, que menos abrange e envolve crianças. Então, isso também tem que ser um ponto da gente se preocupar nesse processo. O Enem, como eu dizia, expressa esse processo educativo que inicia na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, e, portanto, é esse fruto, né, desse processo todo. E ao ouvir o coronel, eu que sou uma pessoa que tem muita intimidade com a caserna, né, tanto como mulher de militar e mãe de meninos que passaram pelo colégio militar, um que se formou e outro que jubilou, né? Então teve os dois momentos, né? Na segunda repetência eles não ficam, né? É regra da escola, né? Então tenho essa, porque às vezes parece, a gente já viveu outras experiências. Então quero dizer que eu escuto a caracterização que o coronel faz. E me chama muito a atenção que o aspecto da disciplina não foi o aspecto destacado, né, a não ser por provocação do mediador da nossa conversa, e aborda questões que a LDB traz desde 96. Desde 96, que é a época que o senhor se referiu na mudança curricular. Contextualização, interdisciplinariedade, qualidade e valorização dos profissionais que atuam, estrutura da escola física e pedagógica, né, de apoio, currículo, avaliação, atendimento aos alunos. Isso tudo é uma prova cabal
de que o público pode ter qualidade, que a qualidade da educação não é privilégio do privado, do mundo privado. Agora, é claro, é preciso, e isso nós no governo do Estado, o governador Tarcísio Genro, o secretário Zé Clóvis têm referido constantemente que é preciso pensar no ensino médio, na educação como toda, mas no ensino médio em particular, que é o que nós estamos discutindo nesse momento, em 3 questões que têm que andar simultaneamente, que é os desafios que nós temos: a recuperação física das nossas escolas, a modernização tecnológica das nossas escolas, né? A valorização profissional, que passa sim por salário, mas passa por carreira, por promoções, por investimento e fundamentalmente pela formação continuada, né? Nada é isolado, e pela questão curricular, que é o que nós estamos discutindo já há algum tempo, já fizemos isso com o Conselho, estamos em fase de finalização de uma proposta base para a reformulação curricular do ensino médio. Já fizemos a discussão do ensino fundamental, porque eu também não quero pegar só um pedaço das etapas da educação básica, quero, se for possível, abordar nessa visão sistêmica, quando já discutimos nesse primeiro semestre ao ciclo de alfabetização e letramento, como um processo de tempo, e ainda provocada por essa manchete que está na tela, eu gostaria de dizer que eu parto do seguinte princípio: aqui nós temos meio copo d'água. Algumas pessoas podem dizer que esse copo está meio vazio. Para mim, ele está meio cheio. Apesar da 4ª colocação, porque quando se põe em competição, vem esse sintoma de a quem é melhor, por que caiu, né? O que mostra? Que houve um crescimento de 6 pontos no Enem do Rio Grande do Sul. E houve um crescimento de 10 no Enem nacional. A média do Rio Grande do Sul ainda é superior à média nacional. E eu, como secretária, fico feliz de ver que estados como o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, têm uma importância tão estratégica para o nosso país, conseguiram avançar. Então, quando eu fiz a comparação com o copo d'água, é que eu acho que nós não precisamos ficar apenas agarrados no saiu do primeiro e foi para o 4º, numa visão de ranking. Mas entendo que podemos fazer o debate de conteúdo, mas analisar. Nós continuamos trabalhando, apesar de todas as dificuldades existentes na rede pública estadual, nós conseguimos garantir uma qualidade no Brasil todo que a gente tem que acreditar aos professores, às famílias, às direções das escolas, apesar de todos esses desafios que eu apresento nesse início. Perfeito. Como pontos para nós abordarmos. Perfeito. Na série de perguntas que fiz há pouco ao Coronel de Souza, comandante do Colégio Militar, eu não falei ainda em remuneração dos professores. Eu já, né? Mas muito telespectador e professores, principalmente, deve estar se perguntando, mas será que o Colégio Militar paga melhor do que as escolas públicas estaduais? Daqui a pouco nós vamos tratar disso. Mas, professora Sônia Balzano, presidente do Conselho Estadual de Educação, também sua opinião sobre o Enem e sobre o que revelou há pouco aqui o colégio melhor colocado do Rio Grande do Sul, que é o Colégio Militar. Boa noite. Boa noite. É muito bom voltar a este programa para discutir educação, né? Que é uma pauta frequente. E obrigatória. Bem, ouvindo o coronel, nós chegamos à conclusão que provavelmente sempre tivemos a respeito dos aspectos fundamentais para uma boa educação. A questão de currículo que foi colocada, a questão de uma educação contemporânea dentro dos pressupostos e princípios como a contextualização, a interdisciplinaridade, que isso já está nos parâmetros curriculares desde a LDB. Então, a leitura foi feita, nós temos um currículo mais contemporâneo, uma preparação que, obviamente, inclusive responde àquilo que hoje se faz no Brasil numa sistemática consolidada, que é uma avaliação ampla e externa padronizada. Esses padrões foram lidos e, obviamente, assumidos pela escola, não como uma linha e uma finalidade, mas assumidos pela escola do ponto de vista que há significado e que há sintonia entre o trabalho que a escola faz e a avaliação que o Brasil se propõe a fazer
para um diagnóstico da educação brasileira em todos os níveis, em todas as escolas e suas tipologias. No caso da escola militar, do Colégio Militar, é uma escola federal, é pública, relativamente pública. Quer dizer, pública totalmente não, mas relativamente pública. Eu acho que é boa essa sua colocação. É importante. Se ela tem 2/3 de filhos de militares, exatamente, ela tem já uma grande ela tem seleção, que é uma situação bastante... que a faz diferente. Segundo lugar, ela tem um grupo de alunos que são provenientes de uma determinada categoria. Então, há uma diferença, aliás, há várias diferenças, né? Então, os elementos que foram aqui elencados, todos eles qualificam o processo ensino e aprendizagem, não há dúvida nenhuma. Mas há uma diferença de início. Eu acho que isso é que a gente pode, inclusive, levar para interpretar resultados de avaliações brasileiras que mostram sempre uma diferença grande, significativa, entre os resultados de uma escola privada e os resultados de uma escola pública. Há alguma coisa que se dá do início, dos alunos que chegam à escola pública, daquilo que a escola, de certo modo, espera que eles tragam. E eu agora ouvi o ministro falando na importância da pré-escola. Por que a pré-escola é tão importante se as crianças, se as mães ficassem em casa, poderiam ser cuidadas? A pré-escola é muito importante porque já se tem indicadores de crianças que fazem a pré-escola, e especialmente aquelas das classes populares, que não têm elementos de família que são considerados pré-requisitos à alfabetização. Essas crianças que fazem a pré-escola têm resultados melhores na alfabetização. Então, por isso, eu acho que, inclusive, hoje, é um dos elementos fundamentais, é o aumento de vagas na pré-escola, inclusive tornar obrigatório, a partir de 2016, a pré-escola de 4 e 5 anos, quer dizer, ter realmente oferta para essa demanda. Então, são situações que nós já estamos convivendo e estamos, inclusive, vendo. Quer dizer, por onde passa a questão da qualidade? A professora Eulália disse exatamente o que realmente nós temos de fazer. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos por onde a gente tem que caminhar. Professor, tempo na escola, organização, planejamento, avaliação e não só avaliar para classificar, avaliar para diagnosticar. E por que já não se vem fazendo isso, professora Sônia? Mas eu acho que a gente vê é que as dificuldades são imensas. Eu acredito que todo mundo está... As dificuldades são exatamente essas, do ponto em que nós chegamos com a nossa escola. E mais ainda, eu sempre volto a dizer, e tem aqui uma professora que trabalha com a formação de professores, quando que as instituições formadoras de professores vão começar a pensar no perfil de um professor para este tempo e para este aluno concreto da maioria das nossas escolas, que não é o da escola militar, que não é o da escola privada, mas é o da escola pública, realmente pública. Que professor é esse? Para servir a essa escola que precisa fazer esse aluno, oriundo da classe popular, aprender, se alfabetizar. Professora Marta Sisson de Castro, professora formadora de professores. Boa noite. Boa noite. Aí eu peço desculpas porque eu ainda estava no horário antigo do programa, que era às 10h30. Quando ele me disse 10 horas, disse, bom, eu vou chegar lá no horário do programa, que era às 10h30, vinha muito tranquilamente. Então, ainda estava no horário antigo. Peço desculpas por não estar atualizada no horário que realmente era 10 horas. Ele esteja lá às 10 horas, imaginei. O produtor deve ter deixado de lhe avisar, esqueceu de avisar que o programa vai ser. Não tem problema. De qualquer maneira, eu peço desculpas. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que sempre é bom a gente estar discutindo as questões educacionais. As questões educacionais, elas são vitais para a sociedade. Exatamente por isso, elas são muito complexas.
bolsas, né? Eu acho que essa questão do Enem, de nós estarmos discutindo, eu acho muito importante socialmente, eu acho muito importante para a sociedade estar discutindo essa questão da avaliação e o que significa, né? Eu acho que o Enem ainda é recente, nós estamos ainda estabelecendo uma cultura, né? Nós tivemos muitos problemas ainda, mas eu acho que ao longo do tempo nós vamos estabelecendo uma confiança no teste que eu acho, com o passar do tempo, cada vez mais, essas variações, o Rio Grande do Sul estava em primeiro, agora não está, acho que vai depender um pouco também da confiabilidade no teste, de será que ele realmente é confiável, será que o teste do ano passado, ele se compara com o teste desse ano, não houve uma variação? Eu acho que isso também ainda fica um pouco por trás, ele estava primeiro no ranking, agora ele está por trás, então eu acho que isso também fica uma questão assim um pouco nebulosa nessa nossa discussão, porque eu acho que isso faz parte, né? A gente que sabe um pouco como são desenvolvidos esses testes, eu acho que ainda aos poucos ele vai ter que ser desenvolvido, né? Com mais seriedade e com um banco de questões mais amplos. E, de repente, esse nosso teste, o Enem, vai ficar muito parecido com aquele teste americano Scholastic Achievement Test, que é um teste de seleção para entrada nas universidades. E aí, quando ele começar a ter esse peso, né, ele vai ter... Acho que estamos longe disso? Nós estamos caminhando exatamente nessa direção, me parece, né? Então, nós vamos eliminar cada vez mais o vestibular e vamos usar esse teste como um teste padrão. E tem vantagens e desvantagens, e como o nosso país, eu acho que é um país muito grande, tem um número muito... Por exemplo, foram 3 mil esse ano, no outro ano foram 1.000 e poucos, e agora para esse ano, 2 milhões, estão planejados 5 mil alunos para fazer o exame. Agora, então, deixa eu lhe fazer uma pergunta já de chofre. Como é que a senhora interpreta, professora Marta, esse destaque de um estado pobre como o Piauí, que está em segundo lugar como possuidora da segunda melhor escola do Brasil? Bem interessante, ele tem duas escolas entre as 10 melhores do Brasil. O Enem selecionou as 100 melhores escolas do país. E nós estamos lá mesmo militar, 95, estamos lá embaixo. Agora, que está em primeiro lugar é uma escola do Rio de Janeiro, é o Colégio de São Bento, que aliás foi objeto de uma bela reportagem no Jornal Nacional de hoje à noite. Aliás, o Jornal Nacional deu um grande destaque, grande espaço muito bom, para o exame do Enem, hoje de noite. Bom, então uma escola do Rio está em primeiro lugar, o Colégio São Bento. Em segundo lugar, em todo o Brasil, está o Instituto Dom Barreto, é uma escola privada do Piauí. E eu acho que é 7º ou 8º, que está aqui também na Folha de São Paulo. E depois aparece uma outra do Piauí. Educandário Santa Maria Gorete, que teve o score de 727,60. Como é que nós vamos entender isso? Estados pobres, né, com um ensino tão destacado, tão superior em relação a outros estados mais ricos, diríamos. Olha, eu acho que é só uma questão de estabelecer objetivos, né, e buscar, porque eu acho que o conhecimento e a vontade torna isso possível em qualquer local, né? E eles mostram aqui, eu acho que tem até uma foto aqui dentro na Folha de São Paulo. Agora, todas as escolas destacadas aqui, professora Marta? Tem uma foto aqui mostrando computadores. E aqui que eu vou mostrar para a nossa câmera. Primeira do país é a do Rio, a segunda de Teresina. Então mostra, né, que teriam computadores, né? Então eu acho que também é possível, né, se desenvolver. Agora, como é que a senhora distingue as 5 primeiras? A folha é sua. São escolas privadas. A primeira do Rio, a segunda Teresina, a terceira de São Paulo, que é Vértice Colégio, Unide II. Depois, Minas Gerais é o 4º, Colégio Bernoulli, Belo Horizonte, e 5ª, Colégio Santo Antônio de Belo Horizonte. As 5 melhores são escolas privadas. Por que as escolas privadas são melhores que as escolas públicas? Porque eu acho que aqui no caso, né, eles estão buscando o resultado, se estão julgando as escolas pela performance dos alunos. Não é porque pagam melhor?
Não é por isso. Não, eu acho que é pela performance realmente dos alunos. Então, Sim, mas nós sabemos... coincide que os alunos vão parar nas escolas privadas. Então. Nós sabemos que o rendimento acadêmico, 30% da variância do rendimento acadêmico é explicada pela classe o peso social. Da escola, né? Que a escola só explica 30% da variância, né, do rendimento escolar. Então, a escola pode fazer, né, tem variáveis que estão explicadas pela habilidade, né, por uma série de fatores. Então, a variável talvez mais importante seja esta variável socioeconômica. Pois não, deixa eu fazer um intervalo. Daqui a pouco vamos continuar aprofundando essa discussão aqui para entender o Enem que nos traz a público as melhores escolas. Por que umas são tão melhores que as outras? E o nosso telespectador pode continuar opinando para o conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Estamos hoje aqui no programa analisando os resultados do Enem, que são trazidos a público hoje, 0 hora da manchete. Até vou reler aqui a manchete, acho que nem todos os nossos telespectadores... Foi capa da 0 hora de hoje. Rio Grande do Sul cai de 1º para 4º no Enem. E depois tem 2 páginas e a reportagem especial do nosso principal jornal do Estado hoje. E continuando o nosso debate, professora Sônia Balzano, que foi professora do Colégio Inácio Montanha, foi professora do Julinho. Eu estava dizendo há pouco o Coronel de Souza, que também foi aluno do Julinho, né? E hoje é o comandante do Colégio Militar e diretor de ensino. E que pena, né, que o Julinho não é mais uma referência. É uma pena. Ele já foi uma grande referência. Tive a sorte de pegar o Julinho na sua época famosa também. Selecionava professores. O concurso de professores. Selecionava os alunos também. Selecionava alunos também. Por seleção, exato. Por seleção. Mas, aí é diferente. A professora Sônia, nos troque em miúdos aí essa expressão que as senhoras professoras e professores usam, e o Coronel de Souza, comandante do Colégio Militar, usou aqui como fator primeiro para o êxito do Colégio Militar: contextualização e interdisciplinariedade. O que é isso? São princípios que, inclusive, o Enem, na formulação das suas provas, da sua avaliação, esses princípios são considerados. Ele não coloca uma questão unicamente vinculada a uma determinada disciplina. Há uma interdisciplinariedade nas questões do Enem. Então, nós voltamos a enxergar a disciplina como um componente de uma área do conhecimento. A área das ciências biológicas, a área das ciências humanas, a matemática é uma área e é uma ciência e é inclusive uma linguagem, por isso ela é uma área sozinha. Então nós temos as disciplinas do currículo organizadas por área do conhecimento, e o Enem trabalha assim. E há fatores comuns nas disciplinas de uma mesma área. No caso das linguagens, a educação física, a arte, a língua estrangeira, a nossa língua, quer dizer, todas elas têm alguns princípios que organizam as linguagens dentro de alguma coisa em comum. E no Enem, a prova do Enem, ela é aplicada de alguma forma relacionando essas disciplinas. As questões são assim. Segundo, contextualização. Quando se trabalha o conteúdo pelo conteúdo, isolado, a gente trabalha a química isoladamente, a física isoladamente, e a gente, em geral, levava muito à memorização desses fatos descontextualizados. A contextualização é exatamente levar este conhecimento ao espaço de vida das criaturas. Quer dizer, contextualizar
traduzir esse conhecimento na realidade posta. Quer dizer, dar sentido a um conhecimento que foi armazenado, né, pela sociedade, se transformou num conhecimento, mas ele não está isolado, ele tem relações com o momento presente, e é isso que tem que se fazer. E isto faz, muitas vezes, é um fator importante para o promover o interesse do aluno. Estimular este aluno contextualizando de acordo com a realidade que ele vive. Professora Marta, a professora Eulália disse uma frase aqui, eu considerei proverbial. O ensino público pode também ter qualidade. Na sua opinião, por que não vem tendo a qualidade desejada? Ele não somente pode, como deve, né? Tá. Mas e por que isso não acontece? Eu acho que são vários fatores. A senhora apenas acha ou tem certeza? Olha... Avalia, sim, né, professora? Aí eu acho que são vários fatores. Qual é o primeiro? Que tem impedido, né? Eu acho, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, eu diria que são investimentos que deveriam ter sido feitos ao longo do tempo. Ela mesmo fala, recuperação física das escolas, a questão do salário dos professores, a questão mesmo, talvez, da formação. Eu acho que houve um esvaziamento, né, da carreira docente no Rio Grande do Sul. Houve, quer dizer, quantas pessoas fizeram uma aposentadoria voluntária, saíram da profissão docente no Estado, né? Houve um esvaziamento da carreira docente no Estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que nós tínhamos tudo para ser felizes e não fomos, né? Porque nós tínhamos um movimento organizado, nós tínhamos A senhora foi professora de escola pública? Nunca fui professora de escola pública. Só escola privada? Eu fui professora de escola privada. Qual foi? Eu fui professora de filosofia no Colégio Anchieta e depois depois que eu fiz o meu mestrado e doutorado no exterior, eu comecei a trabalhar na PUC e fiquei sempre trabalhando lá. Então, eu não tenho essa experiência de escola pública, mas a gente sempre sabe, né, da importância, porque a gente sabe que num país como o nosso, se o jovem perde a oportunidade de ter um acesso a uma educação de qualidade, na escola pública ele não tem outra chance, né? Ele perdeu aquela, então ele não tem outra oportunidade. Então, por isso, é muito trágico, né? O que a gente vê depois se desenvolve, nós temos outras oportunidades, como o EJA e outras formas, mas é uma perda muito grande para a nossa sociedade, para todo o país, né? Porque o que nós estamos vendo agora? O país, 7ª economia do mundo, né? Que nós estamos expandindo muito a nossa economia, e estão dizendo, bom, o Brasil não tem tecnologia, não tem uma mão de obra capacitada, então nós estamos enfrentando um problema porque nós não desenvolvemos a nossa escola pública com qualidade para responder. Mas aí quando a gente vai comparar a nossa 7ª economia do mundo com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente percebe que é um país extremamente desigual, porque no IDH estamos em 71º. Então, isso aí expressa tudo. Por isso eu acho sempre, toda vez que se falar na 7ª economia do mundo, aí tem que se comparar também onde é que nós andamos no desenvolvimento da nossa gente, que aí é um abismo. Sim, a desigualdade social, né? Exato. Bom, eu fiz esse espaço um pouquinho mais curto para regular os nossos tempos, porque o nosso primeiro bloco foi muito longo. Então, permito fazer um primeiro intervalo para nós ouvirmos no bloco seguinte a professora Maria Eulália e, de novo, o coronel de Souza, que é o comandante do colégio melhor qualificado no Rio Grande do Sul pelo Enem. Voltamos. Voltando com nossas conversas cruzadas e em função da divulgação dos resultados do Enem, estamos aproveitando hoje para examinar mais uma vez a educação do Estado. O Rio Grande do Sul caiu um pouco de 1º para 4º, precisamos voltar ao nosso lugar. Durante muito tempo fomos, aliás, sem considerar o Enem, fomos o primeiro estado brasileiro em qualidade de ensino. Disse hoje que estamos em 6º, não levando em conta agora o Enem, porque o Enem, nem todas as escolas submetem os seus alunos às provas do Enem. Por isso, talvez algumas escolas bem conhecidas e conceituadas aqui de Porto Alegre não figuram, talvez porque não tenham se submetido ao Enem.
Mas, professora Maria Eulália, que está trazendo aqui um informativo, informativo da Secretaria da Educação. Um novo momento para a educação gaúcha. O que a senhora poderia dizer assim, aqui no programa, que está sendo um objetivo prioritário e que esse atual governo, onde a senhora tem uma posição de destaque como secretária adjunta, está a Secretaria empenhada em melhorar no ensino? Através de que métodos? Eu volto a frisar os 3 objetivos principais que nós gostaríamos de deixar como marca. Que se perguntasse, o que vocês querem deixar como marca dessa gestão? Recuperação física das escolas. Não é possível trabalharmos sem, por exemplo, a questão de 1/3 da carga horária para atividades fora de sala de aula, que está na lei do piso. Precisa um ambiente onde o professor tenha uma sala que possa estudar, trabalhar, fazer... Então, isso já é... Então, a rede física, a valorização profissional e a reestruturação curricular. Esses são os nossos desafios, os nossos objetivos, as nossas metas nesses 4 anos de governo. Claro que nós já, como eu disse, a gente já iniciou pela questão da alfabetização, a Conferência de Educação, de Ensino Médio e Educação Profissional prevista para o 2º semestre, agora inicia em setembro, dentro das escolas e culmina com uma conferência estadual em dezembro, para proporcionar todo esse debate. Mas eu acho, Lazier, que coisas muito importantes foram ditas nessa mesa, nesse processo todo, a gente fica quieto esperando a vez da gente, né? E eu gostaria de destacar. Primeiro, eu compartilho dessa opinião. A realidade da educação pública do Rio Grande do Sul não é fruto de uma maldade de alguém, nem é uma crise. Ela é fruto de decisões políticas. Quando a professora se referiu ao PDV, eu nem me lembrava mais dele, mas é verdade. O desafio do poder público para conquistar esta qualidade da educação pública no Rio Grande do Sul, no nosso ponto de vista, passa por 2 aspectos. O financiamento da educação. Não tem como a gente reestruturar a escola, pagar salário, instituir cursos de formação sem a questão do financiamento. Hoje, o orçamento de 2010 é 23% dinheiro do Tesouro, com mais 3% de outros convênios federais. A Constituição fala em 35%. Então, nós temos uma defasagem grande de não investimento aí. Precisamos caminhar para repor a questão da verba, né? E a outra questão, que para mim também só dinheiro não resolve, porque se resolvesse todas as escolas privadas, tudo que é privado seria o melhor, a gente sabe que não, que está muito ligado à concepção de educação. E o que nós... E concepção de que qualidade nós queremos, porque qualidade, se a gente for abordar, cada um pode caracterizar de um jeito. Para nós, a qualidade que nós buscamos com o nosso trabalho na escola pública é a qualidade com cidadania. A partir de que reestruturação curricular no ensino médio? Em cima de 4 eixos ou 5 eixos fundamentais. O trabalho como princípio educativo, e aí eu vou aproveitar a questão que já foi abordada da contextualização, que é o que dá significado, é o que dá sentido, né, aquela aprendizagem, porque às vezes a gente olhava, até eu mesmo, muitas vezes, na sala de aula, pensava, mas para que eu estou aprendendo isso? Para que serve isso? No momento que está contextualizado, tu entende. Né? Lá na minha escola, da onde eu saí há pouco, os professores de matemática seguidamente são paraninfos. Não é à toa, né? Eu estava na escola Venceslau Fontoura, lá no bairro Venceslau Fontoura, bairro Mário Quintana. A outra questão, a questão da ciência, da tecnologia e da cultura como eixo estruturadores do currículo. Quem está dizendo isso é o Conselho Nacional de Educação. Né? Tu precisa organizar o currículo tendo alguns eixos muito claros, que supera a fragmentação, e aí a questão da interdisciplinariedade. Eu me lembro assim, nós temos, e muitas vezes se problematiza isso, a especialidade que trata do dedo, a outra que trata da mão, a outra que trata do cotovelo, a outra que trata do nariz, e onde é que está o ser humano inteiro? A mesma coisa para a educação. Nós não podemos continuar convivendo com um primeiro ano do ensino médio, que é uma reprovação alta, de 13%, com 19 disciplinas. Não existe 19 áreas de conhecimento. Não é possível que nós possamos continuar vendo o aluno como um somatório de pequenas partes. O conhecimento é um todo, ele é integrado. Quando tu lê uma faixa na rua,
queremos salário e põe uma assinatura, as pessoas não precisou ter o sujeito, o verbo, o predicado, o objeto direto e indireto para entender o que é aquela frase. É o contexto que está ali, porque esse é o nosso raciocínio, esse é o conhecimento. E para organizar esse currículo, Lazier e colegas, nós estamos investindo na constituição da pesquisa socioantropológica. Por quê? Porque a pesquisa organiza o currículo. Porque aí nós vamos ver, a minha escola está inserida em que comunidade? Tem coisas que são comuns, mas tem coisas que são diferentes. Hoje, por exemplo, agora a professora Sônia fez a referência ao Julinho. Hoje de manhã no Julinho foi o lançamento do Comitê Comunitário de Prevenção à Violência na Escola de Porto Alegre, da primeira CRE. Estavam lá o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a OAB, o Ministério Público. Então, são várias ações que precisam ser articuladas e tivemos uma bela apresentação musical com a professora Cláudia. Então, eu quero dizer que nós não vamos começar do zero. Eu prometo que concluo com essa frase. Quando o coronel fala em 100 anos do ensino do Exército, isso eu escuto assim, tradição, história. A escola pública tem que voltar o leito do seu rio para a sua história e recuperar o espaço que perdeu com investimento e com educação voltada para a realidade e para uma perspectiva de futuro e desenvolvimento do nosso Estado. Voltando ao coronel Antônio Augusto Viana de Souza, comandante e diretor de ensino do Colégio Militar, que está aqui hoje pelos méritos que tem de ser apontado no exame do Enem como o melhor colocado no Rio Grande do Sul. O senhor, quando mencionou aqui os méritos e o conjunto de fatores, o senhor, depois de falar em contextualização e interdisciplinariedade, o senhor falou na qualidade do corpo docente. O senhor falou que 60% dos professores do Colégio Militar fizeram curso de doutorado ou de mestrado. Onde é que entra a remuneração, coronel de Souza? Onde é que entra? O senhor acha que é um fator realmente decisivo, ou meio decisivo, ou ele é secundário? Eu acho que é um fator importante a remuneração, mas ele não é tudo. Eu concordo com a professora Maria Eulália, quando ela fala também em especialização do nosso professorado, em motivação do nosso professorado, em um plano de carreira para o nosso professorado, e isso nós encontramos no sistema de ensino do Exército. Os nossos professores são professores federais concursados e eles têm um plano de carreira, têm uma remuneração, eu diria, bem razoável, bem condizente, e tem a possibilidade de progressão profissional, de progressão como é que se adota o critério de progressão? É meritocracia, não? É meritocracia, mas dentro do que nós chamamos necessidade do serviço. Então, existe um plano dentro da escola, existe um plano de aperfeiçoamento dos nossos docentes, e cada um, quando chega a sua vez, conforme a sua disciplina está mais folgada ou menos folgada, ali é dado a oportunidade de, durante alguns dias da semana, fazer a sua especialização, o seu mestrado, o seu doutorado. É incentivado. E a eficiência dele é avaliada como professor em aula? Sim, a eficiência é avaliada. Como é que se avalia isso? Existe uma ficha de avaliação do docente. A nossa supervisão escolar, ela frequenta as nossas aulas diuturnamente e avalia os nossos professores. Além disso, a nossa sessão de supervisão escolar. Assiste a aula também? Assiste a aula. Eu também, como diretor de ensino, assisto às aulas. É mesmo? Avalio os Quantas professores. Vezes por semana ou por mês o senhor vai assistir a aula? Todos os dias. Todos os dias eu passo nas salas de aula. Eu tenho um plano meu de acompanhamento dos docentes. E fica em aula quantos minutos? 10, 15 minutos. E o senhor senta numa cadeira também? Sento numa cadeira, converso com os alunos, observo... Com a aula em andamento? Com a aula em andamento, observo a aula. Eu faço questão de não seguir o ritual de comandar a aula atenção e parar tudo. Eu faço um sinal para os professores para continuarem e eu fico discretamente... Mas o senhor faz uma avaliação pública. Não assusta um pouco o professor que está ministrando a aula? Não assusta, porque os nossos objetivos são os mesmos. Eu costumo dizer, a nossa guerra é a mesma, é a educação. É levar o nosso alunado no caminho do sucesso, para atingir o sucesso. Então, a nossa guerra é a mesma. Além disso... O senhor não faz a mesma coisa, professor Eulália? De vez em quando vai assistir uma aula?
Primeiro nós precisamos criar as condições para fazer isso, né, Laziano? Pois a meritocracia não tem para nós. Mas interessante esse critério do Colégio Militar. O diretor-geral do colégio, comandante do colégio, vai para a sala de aula. Em todas as aulas, o senhor dá uma passada? Eu dou uma passada. Sim. Bom, mas voltando à questão remuneratória, nós sabemos, hoje de tarde eu conversei com o chefe de comunicação. Isso. Coronel Leonardo Araújo. Leonardo Araújo. Ele estava dizendo que ele acha que os professores, que os professores do Colégio Militar ganham o dobro e talvez um pouco mais do que ganham os professores estaduais. Deve ser mais ou menos isso? Ora, Lazer, eu não tenho essa condição de te dar esse dado agora em números. Mas lá ninguém se queixa nem faz greve? Não, o pessoal se queixa, sim. O pessoal se queixa. É aniversário. Mas greve não greve faz. Dos professores do Colégio Militar não tem. Não teve ainda. E se alguém inventa de fazer greve, o que acontece? Isso é curioso. Os nossos professores civis, eles são sindicalizados. Eles têm todos os... Tem um CEPERS interno lá. Todas as prerrogativas do funcionalismo civil, né? Lógico, os militares não... A lei veda o direito a sindicalizar-se ou greve. Mas os nossos professores civis são organizados em sindicatos. E a maioria são civis ou são militares? Nós temos a maioria civis. Maioria civis. 60%. Cerca de 60%. São submetidos a concurso para lecionarem lá. Isso. Aliás, um concurso que não abre há 16 anos. Né? Não abre? Então são velhos professores? Não. Tem uma gurizada nova. No meu patamar, no meu ângulo de visão, né? Tem uma gurizada nova. Lógico, tem professores em vias de se aposentar, mas tem professores que opinião o senhor novos. tem do CEPERS para o ensino público estadual? Olha, eu não poderia saber, porque eu passei 10 anos afastado do Rio Grande do Sul, né? Então... Mas está de volta há quanto tempo? Eu estou de volta há um ano e meio, né? E tão mergulhado no problema... Não tem tempo de olhar para fora. Na problemática do Colégio Militar. Nós, atualmente no colégio, nós estamos preparando a festa do centenário, que vai ser o ano que vem, 2012. Então, a festa do centenário é uma reestruturação, como a professora Maria Eulália falou, reestruturação da infraestrutura escolar e, lógico, os festejos dos 100 anos. Quantos presidentes da República já estudaram do Colégio Militar? São 6 presidentes. Quais foram? Eurico Gaspar Dutra, Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici, Figueiredo. Um vice-presidente, um primeiro-ministro, Brochado da Rocha, e... Francisco Brochado da Rocha. Mais Mário Quintana, Vasco Prado. Vasco Prado. Gente famosa. Gente famosa. Cezim Brajax, que foi o fundador do movimento tradicionalista gaúcho, né? É o patrono do MTG. E a maioria dos alunos do Colégio Militar se encaminham para que cursos universitários? A maioria. Os senhores têm esse levantamento, não? A maioria eu não saberia dizer, mas... São para ciências exatas? São para exatas. São para as áreas da engenharia, a medicina, uma boa parcela. E para a carreira militar? A filosofia também. Para a carreira militar, cerca de uns 15% se encaminham para a carreira militar. Quantos são formados por ano? Em torno de 150. 150. E desses 150, quantos passam para a universidade? O ano passado foram, se não me engano, 74. Metade? Nem todos prestaram para a universidade. Né? Sim. Muito bem, permito então fazer um intervalo e vamos para as conclusões. Estamos aqui falando sobre o Enem, cujo resultado é dado a público hoje. A senhora disse, professora Sônia Balzano, há pouco, que a senhora foi examinar escola por escola e percebeu que as escolas públicas do interior estão melhor colocadas que as da capital. No próximo bloco a senhora abre e nos fale sobre isso. Voltamos. Para as conclusões, vamos então para as conclusões do nosso tema de hoje, a partir da divulgação dos resultados do Enem, que apontaram as melhores escolas do país. Porto Alegre teve alguns destaques nas escolas privadas, mas sobretudo teve uma escola pública
que é financiada pelo Exército, que é o Colégio Militar, que figurou como o melhor do estado, embora em nível nacional apareça lá pelo 90º lugar. Mas, pelo menos, é um referencial para nós. Conclusões daquilo que não conseguiu dizer até agora, a professora Sônia Balzano. Eu acho importante, em concluindo, fazer uma análise das melhores escolas públicas do Estado, observando alguns aspectos dessa relação aqui. Nós temos o primeiro e segundo lugar das escolas todas no Enem do Rio Grande do Sul, o Colégio Militar de Porto Alegre e o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Logo depois, as demais, nós podemos observar o seguinte: apenas 2 escolas da capital, que é o Colégio Militar e que é a Centenária Estadual de Ensino Médio Tiradentes, de Porto Alegre, que também, né, é militar. Então, são alguns aspectos que a gente observa de características de escolas que têm melhor resultado. Além disso, nesta relação das 20 escolas, com muitas diferenças de posição, mas as 20 melhores, nós temos institutos federais e colégios e escolas técnicas, portanto, escolas que têm uma finalidade além do próprio ensino médio. Perfeito. Então, isso é uma das questões, exatamente, é uma das questões também que tem um significado nos resultados. Quer dizer, a escola tem uma finalidade já, a escola de ensino médio, que é aquela história da identidade do ensino médio. Então, entre as 20 melhores, só tem 2 de Porto Alegre. 2 de Porto Alegre. E as demais todas são do interior do Estado. Então, a gente também pode levantar uma série de questões a respeito disso. Por que as escolas do interior se destacam mais do que as escolas de Porto Alegre? As diferenças sociais numa grande cidade como Porto Alegre talvez façam muita diferença daquelas escolas do interior e cidades menores que têm uma população mais homogênea, não tão diferenciada. Eu acho que esse é um aspecto que a gente pode considerar. Professora Marta Sisson de Castro. Bom, para concluir, talvez eu mencione, né, um estudo que nós realizamos na região sul, um levantamento sobre a gestão da educação municipal. A gente fez um levantamento com secretários municipais de educação e no estudo a gente comparou, né, o estudo que a gente realizou em 1994 e em 2005. Então, a gente viu que em 94, para mostrar essa tendência do Rio Grande do Sul como líder, e o Rio Grande do Sul, né, em 94 ele era o líder da região sul, com secretários mais titulados, e em 2005 ele passa, né, comparando com Paraná e com Santa Catarina, a ter a pior performance. Nós fizemos também um levantamento recente na região sul sobre a formação do professor municipal. E a gente encontrou também uma série de resultados, mas aí a formação do professor municipal, é difícil a gente fazer um comentário geral. A gente observou, talvez Santa Catarina tem mais diferença do que talvez o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda tem salários mais altos, né, em alguns municípios, mas a gente observou essa tendência, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul de líder, porque o Rio Grande do Sul tinha uma liderança na região sul, ele está perdendo essa liderança, que talvez seja essa mesma tendência que apareceu agora também no Enem. Então, eu acho que também é uma questão para a gente se preocupar, né, em relação aos resultados do Enem. O Rio Grande do Sul, com uma posição de liderança na região sul, ele está perdendo essa liderança. Tanto em termos de universidades, ele tem um número maior de universidades em toda a região sul, né? E ele está perdendo essa liderança que nós, como gaúchos, e de certa forma a gente é um pouco bairrista, a gente não gostaria, né, que o Rio Grande do Sul perdesse essa liderança. Diretor do Colégio Militar, Coronel de Souza. Lazier, agradeço o espaço que é dado ao Colégio Militar de poder vir expor aqui uma parte do seu trabalho. Parabenizo a TV Com pela iniciativa, por acreditar que a saída do Brasil está na educação, e a educação não é só o investimento maciço, como disse a professora Maria Aulari, em estrutura, em professores, em currículo, mas também o envolvimento da família, o envolvimento da sociedade como um todo. Nós, os cidadãos comuns, o empresariado, nós temos que vencer essa luta, nós temos que
educar nossa população se nós queremos um país grande como o Brasil merece ser. Perfeito. Obrigado. E mais uma vez, cumprimentos pela bela colocação da escola que o senhor dirige, o Colégio Militar. Professora Maria Eulália, da Secretaria da Educação. Também quero agradecer o espaço e reafirmar os compromissos, os desafios que nós temos pela frente. E estamos à frente dessa secretaria porque acreditamos na educação pública, né? Se o Rio Grande do Sul ainda consegue manter-se, mesmo com espaços que vem, às vezes, perdendo, no caso da educação pública, eu tenho convicção de que as escolas públicas estaduais, apesar de todas as dificuldades, elas ainda fazem, temos muito boas práticas educativas, é preciso também conhecer e valorizar isso. A outra questão é fazer uma análise que eu não consegui durante o programa, da questão da seleção que se falou, da escola de antigamente, que era para poucos, não era para todos. Hoje, a educação é um direito do cidadão, ela não é meramente um serviço a ser prestado. Então, acolher os nossos alunos, portadores, pessoas com deficiência, com experiências e carências diferentes, acompanhamento maior ou menor da família, enfim, toda essa diversidade é o desafio da educação que nós temos que estar preparados. Quero dizer, Lazier, que se nós fizéssemos, aos moldes do Coronel, algumas entradas em salas de aula para fazer a avaliação, eu tenho convicção de que nós encontraríamos muita coisa boa sendo feito. 87% dos nossos professores têm curso superior. O que é preciso é casar essas três questões. Rede física, valorização profissional, e aí para uma pergunta que correu na tela, a valorização profissional é o salário, é a carreira, e é a formação continuada e a questão do currículo. Não dá para a gente tratar uma como mais importante do que a outra. Espero que a gente consiga, nesse processo, com a ajuda desse programa, que a educação seja uma pauta da sociedade, envolvida em discuti-la, superando as questões que às vezes são simples na explicação, mas que não atingem a complexidade desse trabalho. Boa noite. Obrigado. Ok, obrigado. E esse programa aqui vai continuar a todo instante necessário e possível, debatendo educação. Obrigado, professoras Marta Sisson de Castro, Maria Eulália Nascimento, Sônia Balzano, ao coronel comandante do Colégio Militar, Antônio Augusto Viana de Souza. Obrigado por terem vindo aqui, cumprimentos. E o programa será reprisado amanhã de manhã, às 8h50 da manhã. E amanhã, às 10 da noite, tem mais Conversas Cruzadas. Boa noite. Boa noite.